pessoal, então vamos começar, né? Bom, gente, como que vocês estão vendo, eu tenho um monte de mala, um monte de coisa, porque mudança é assim mesmo. E, gente, vocês devem estar se perguntando por que o Thomas tá indo com a gente. É porque agora em diante o Thomas vai morar com a gente, que agora a gente tá namorando, né? Como que vocês sabem, então é melhor essa decisão. Gente, agora nós vamos começar a morar em Portugal, né? E eu já falei pro Thomas e as crianças se prepararem, porque lá em Portugal é muito frio. Então, né? Enfim, gente, aquela coisa. Então, eu já falei pra todo mundo se preparar. Bom, pessoal, então vamos começar. Gente, e olha as gatinhas ali na mochila de transporte. Elas são umas fofas e vocês ainda não deixaram nome pra elas, hein? Então, enquanto isso, eu vou ficar chamando elas de gatinha. Bom, pessoal, enfim, o Pedro começou a chorar, né? Muito triste, porque ele gosta muito nessa casa. A gente fica nela, tipo, muito tempo, desde que a Alice era bebê, então muito tempo mesmo, né, pessoal? Enfim, depois eu já fiquei com pena dele e conversei com ele que nessa nova casa que a gente vai ficar vai ser muito mais legal, e nessa nova escola que eu vou colocar ele vai fazer vários amigos legais. E ele já ficou super faceiro, né, pessoal? E a Alice também começou a ficar muito triste. Eu pretendia colocar os dois na mesma escola, porque era melhor, só que tudo bem, né, gente? Se não for, ok. E depois eu falei pra Alice ir lá fora com o Pedro, enquanto eu e o Thomas a gente pegava as malas, porque as coisas eram muito pesadas pra eles. Enfim, né? Principalmente pro Pedro, que é muito pequeno. Então a gente pediu pra eles esperarem lá fora. Pessoal, e o dono da casa, né, o antigo dono da casa falou que a gente não precisava levar muita coisa, porque lá já tinha tudo e tal, mas enfim, então a gente só pegou só as roupas e não os produtos de limpeza, enfim, essas coisas. E, gente, eu peguei as gatinhas e o Thomas pegou as caixas e ele tava quase morrendo porque era muito pesada, mas enfim. E eu não gravei a gente do avião porque a gente demorou muito pra chegar lá, né? Mas, enfim. Muitas horas de avião depois. Pessoal, depois de muitas horas de avião, nós chegamos na casa. Gente, a casa era muito bonitinha, todo mundo amou. E, gente, no site que a gente viu essa casa, a gente não sabia que era tudo isso de verdade, sabe? Mas, enfim, depois eu já soltei as gatas, porque pra elas também conhecerem, se acostumar pela casa. E a gente também escolheu essa decisão de se mudar, porque aquela mansão era muito grande, né, pra nós quatro, e as gatinhas também toda hora ficavam se perdendo. Elas não sabiam descer e subir o elevador, então era muito complicado pra elas e pra gente também, que era muito grande. Então, pra nós quatro, a gente decidiu uma casa pequena. E daí as crianças chegaram já conhecendo a casa, né, gente? E o banheiro é a coisa mais linda do mundo, pessoal. Eles amaram, né? E tinha duas camas lá para as gatinhas, né, pessoal? E eles viram um quarto lá e eles já se apaixonaram, né, pessoal? Olha a cara deles. Eles amaram, eles já falaram que esse quarto ia ser deles. Eles nem ligam em dividir o quarto, porque o Pedro fica mais no quarto da Alice do que no dele, mas tudo bem.
Eles também já testaram a cama, eles falaram que é muito boa, muito macia e eles amaram esse quarto, né? E também lá tinha 2 caixas de areia para as gatas, 2 águas, né, pessoal? E parece que os donos também tinham 2 gatas, né, pessoal? E daí a cozinha era muito bonita e eles já falaram que esse ia ser o meu quarto e o do Thomas, né? A gente nem falou nada pra ele, eles já estavam escolhendo os quartos. E cada quarto tinha um aquecedor porque aqui em Portugal realmente é muito frio. E depois eu e o Thomas fomos conhecer, né, gente, a casa. E eu adorei, né, gente? A gente gostou muito do banheiro, que, tipo, é muito lindo, muito cheio. O banheiro que a gente realmente queria. E tinha os produtinhos de bebê, que é pro Pedro, né, gente? De criancinha, assim, que nem o Pedro. Que eu também botava na Alice quando ela era bebê. E a gente também realmente gostou muito do quarto que eles gostaram, né? E depois a gente foi conhecer e a coisa muito bonita, né, pessoal? E já tinha tudo para as gatinhas, sei lá. A gente não precisou comprar nada, que já tinha tudo, né, pessoal? Olha, a gente gostou desse quarto aqui também, que a gente até ia dar esse quarto pro Pedro e pra Alice, né? Só que daí eles insistiram muito que, né, eu acabei dando aquele quarto pra ele, que era meu e o do Thomas. Só que eles insistiram muito, né, pessoal? E também é perfeito pra eles, porque a Alice ama se maquiar, que a gente tinha uma penteadeira pra se maquiar. Tinha a cama, cabia os 2, enfim, né? Depois a gente começou a conversar sobre isso e a gente falou que aquele quarto realmente ia ser deles e eles super fizeram uma festa, né? Ficaram super felizes e aquele quarto lá, que era o menor, ia ficar o meu e do Thomas. E depois a Alice e o Pedro já deram uns beijinhos na gente, né? Porque eles ficaram realmente muito felizes. E bom, pessoal, eu já falei pra eles pra gente dar uma passeada, conhecer a cidade, né, de Portugal. Pessoal, colocamos uns casacões, né, pessoal, de muito frio e tal. E depois a gente já foi, colocamos as gatinhas em casa, né, porque ia tá muito frio pra elas e em casa era muito quentinho. Depois a gente só deu um carinho nelas, né, e coloquei comida. E, gente, tinha um comedor lá que na nossa antiga cidade não existia esses comedouros. Mas em Portugal existia. Depois já deixei comida pra elas, né, caso se elas quiserem comerem e tal. E depois a gente já foi, né? A gente ia conhecer a neve, que ia ser a primeira vez das crianças. Pessoal, chegamos e quando a gente chegou lá era muito frio, sério, muito frio mesmo. Principalmente o Pedro, que ele tava morrendo de frio, né, gente? Coitadinho, né? Era a primeira vez dele, então eu até entendo ele, né, pessoal? Depois eu vi que ele tava com muito frio e eu peguei ele e esquentei, né, pessoal? Ele comeu casaco porque tava muito frio, então eu acabei esquentando ele. E, gente, lá na neve que a gente foi, tinha um lugar pra esquiar. Só que a gente não foi porque... gente, porque ninguém sabia esquiar aqui, nem o Thomas, então nem sabia esquiar. Pessoal, daí tava muito frio que a gente aproveitou e comprar um lanchinho, né, gente? Pra só nos esquentar um pouco, porque ela tinha algumas comidas pra vender e tal, então eu comprei um pro Pedro. Eu perguntei pra Liz ver se ela queria e ela falou que não. Então eu só comprei pro Pedro mesmo. Pessoal, depois a gente foi nesse negócio, eu não sei o nome, só que a gente fomos eu, Pedro e a Alice. A gente não foi no mesmo que o Thomas, porque não ia caber todo mundo. Então só foi eu, o Pedro e a Alice, e o Thomas foi no outro.
Gente, o Pedro falou que foi o melhor momento da vida dele. Pessoal, quem tá dublando agora é o Thomas. Eu não gostei de sozinho, tá? Eu queria ir com a Liana, com o Pedro e com a Alice. Só que, como que ela disse, não ia caber todo mundo. Então, infelizmente, eu tinha que ir um de um outro, né? Pessoal, agora quem tá dublando é a Alice. E depois a gente foi num outro lugar de patinar. Gente, era a minha primeira vez do meu irmão a gente patinando. E foi muito legal, ele ficou super animado. E, gente, daí a gente pegou umas roupas de patinação e tal, né, gente? O meu irmão, ele já tava com uma roupa de patinação, só que daí ele queria pôr uma outra, enfim, né? Depois ele colocou. Daí, pessoal, eu patinei e pra primeira vez foi super legal, né? Me dei super bem. E, gente, eu perguntei pra minha mãe ver se ela podia comprar esse chapéu pra mim, né? Porque tava muito frio lá. O meu irmão também queria, só que era muito grande pra ele, então não deu pra minha mãe comprar. E daí ela falou que sim e já comprou, né, pessoal? E eu coloquei essa roupa que é muito linda, rosinha, gente. Eu me apaixonei nessa roupa e até combinou com o meu bonequinho, né, pessoal? E depois a minha mãe colocou essa de tipo de apresentação que ficou super linda, né, gente? E o meu padrasto, que é o Thomas, ficou super caidinho por ela, né, gente? Achei minha mãe super linda. E ela realmente estava. E, gente, depois a gente foi patinar, foi super legal. O meu irmão não sabia direito patinar, né, porque também era a primeira vez dele. Então a minha mãe foi ajudar, né, pessoal. E eu já sabia mais ou menos um pouco, porque na TV passa às vezes umas pessoas patinando. Então eu sei mais ou menos um pouco como é. E tinha 3 caras lá que eles eram até que bem grossos, então eu nem falei com eles, né, pessoal. Então, enfim, né, gente, depois a minha mãe tava ajudando o meu irmão a patinar. Ele tava se dando super bem, né, gente? Pessoal, eu tava conseguindo patinar, né, como que a minha irmã disse, e até que eu tava conseguindo, mas mesmo assim a minha mãe tava me ajudando, porque eu não sabia muito bem patinar, mas eu acho que a minha irmã falou pra vocês que ela via em alguns programas de TV pessoas patinando, e depois tava na hora de meio que um concurso que eles estavam falando pelo microfone, que ia ter concurso de patinação. E depois a minha irmã pediu pra minha mãe pra ela participar, né, gente? Porque a minha irmã ama participar desses concursos. E daí ia participar ela e o meu padrasto Thomas, né, gente? E daí a minha mãe aceitou, né, gente? Porque a minha irmã tava insistindo muito. Então depois eles estavam disputando quem patinava melhor. Depois começou a ligar algumas luzes super legais lá. E daí já começou o show. E depois, pessoal, no final, quem ganhou foi a minha irmã e meu padrasto. E eu fiquei super feliz por eles. E, pessoal, depois eu também já queria ir lá patinar, né, gente? Porque eu tava vendo eles patinando, eu também já queria, né? Pessoal, depois a gente chegou em casa e lembrando que quem tá dublando agora é a Liana, né? E como que vocês viram, a Alice, o Thomas e o Pedro começaram a dublar aqui. Mas enfim, depois a Alice e o Pedro ainda estavam com muito frio, né, gente? Mesmo que dentro de casa era quente, tava muito frio ainda.
E daí, pessoal, eu coloquei eles no sofá, na verdade, o Pedro, e liguei esse aquecedor. E, gente, melhor esse aquecedor aqui em Portugal, que, tipo, em vez dele tá, tipo, esquentando só uma peça, ele esquenta o cômodo todo. Então, ele é super bom e ele realmente é muito quente. Bom, depois eu já peguei as gatinhas, porque pra elas também não ficarem passando frio, né? Porque já que elas têm muito pouco pelo, eu sempre quero deixar elas bem quentinhas, né? Quando tá frio. Principalmente aqui em Portugal, que aqui fica praticamente quase todos os dias frios. Então deixei elas ali na caminha e coloquei no quarto, né? Pra elas ficarem bem quentinhas, como que eu disse. Depois falei pro Thomas pra gente ir lá pro nosso quarto nos esquentar também, né, gente? E depois eu e o Thomas, a gente tirou uma soneca, né? Com o aquecedor ligado, é claro, porque aqui em Portugal é muito frio. Bom, então o vídeo foi isso, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!